Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Quantas pessoas hoje você conhece? Quantas pessoas hoje você se deixa conhecer? Quantas pessoas hoje têm acesso a quem você é? Quantas pessoas hoje te veem, inclusive, quando você acha que não estão te vendo? Porque vai entrar aqui, esse servo de Saul vai começar a dar características de Davi, que provavelmente ele começou a ver Davi quando Davi não sabia que estava sendo observado. Aquilo que você faz quando não está sendo observado é o que realmente vai ser divulgado. Grave isso. Escute. Conheço um dos filhos de Jessé. Outra versão diz, sempre vejo um dos filhos de Jessé. Ele sabe tocar bem. Característica número 1. Fazia o que fazia bem feito. Ou seja, perícia. Anote essa palavra, porque o livro de Provérbios vai dizer o seguinte: vês um homem perito no que faz, especialista no que faz, ele vai se assentar com reis e não com a plebe. Então você vê que a Bíblia ela é impressionante porque um versículo confirma o outro. Porque Davi era perito em tocar harpa, especialista em tocar harpa, e nessa época não existia escola de música de Jerusalém, não. Ele foi aprendendo de ouvido. Então, porque ele fazia isso muito bem, a primeira coisa a ser citado no currículo de Davi é: conheço um filho de Jessé o belemita que toca bem. Então, primeira característica, ele era perito, sabia fazer bem feito. Segunda característica, olha só, ele é um homem forte e valente. Forte e valente é uma característica não só física, não está falando aqui do físico de Davi, Davi era um adolescentezinho, é a característica emocional de Davi, espiritual. Davi era pequenininho, diz a Bíblia, franzino fisicamente, mas gigante no espírito. Ele era forte e valente. E sabe por que esse homem sabia que ele era forte e valente? Porque Davi, cuidando das poucas ovelhinhas do seu pai, quando aparecia leão ou um urso, né, porque ele cuidava das ovelhas em campo aberto, para atacar as ovelhinhas, ele não deixava o leão ou o urso pegar as ovelhinhas, não. Ele falava, isso aqui não é nem meu, é do meu pai, isso aqui, vou arriscar minha vida. A Bíblia diz que Davi matou o urso e matou o leão. Ninguém mata um urso, mata o leão, e seu nome não é divulgado nas mesas. O pai está sabendo? Davi, aquele que cuida de ovelhinha, o leão foi tentar pegar as ovelhinhas, ele partiu para cima e matou mesmo. Então veja isso. O que ele fazia quando ninguém estava olhando, estava começando a ser divulgado como seu currículo. Ó, ele é perito no que faz, toca muito bem, mas não é só isso não. Ele é forte e valente. Forte e valente. Aí vai continuar o currículo. Ele é homem de guerra e sabe falar bem. Ou seja, ele está sempre pronto para a batalha, não é preguiçoso e ainda se comunica bem. Bom comunicador, fala bem, sabe cumprimentar as pessoas. E tem mais. Então vou botar aqui, ó. Homem de guerra. 4. Fala bem. 5. Tem mais. Ele tem boa aparência. Boa aparência não é necessariamente uma pessoa bonita. Porque tem gente que é bonito, naturalmente falando, mas não tem boa aparência por causa da gente que se cuida ou deixa de se cuidar. Boa aparência é gente que está sempre combinando, se vestindo, mesmo que com roupas que não sejam de marca, com excelência, né? Com elegância. Boa aparência é a pessoa que está sempre com o cabelo penteado, né? Está com a unha cortadinha, está limpo. Ou seja, boa aparência não tem a ver com quanto de dinheiro você tem, o quanto você se cuida. E Davi, sendo um pastorzinho de ovelhas, diz a Bíblia que ele tinha boa aparência. Primeiro, gente, antes da gente chegar na coisa linda que é Deus está usando Daniel,
Deus agora vai dar o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da interpretação de sonho do Daniel. Isso tudo é lindo. Mas antes disso, Daniel passou numa série de testes que ele mesmo teve que fazer e passar. Ele passou na pré-seleção para entrar no palácio. Você se comporta para entrar em palácio? Ou você acha que Deus vai te usar em palácio com esse comportamento que você tem? Como é que está o teu currículo? E como eu te ensinei ontem, o teu currículo não é a tua formação acadêmica, não é a tua estrutura formal, não. É no que você é bom, como é o teu comportamento, como as pessoas espalham o teu nome, falando sobre o quê? Coisa positiva ou negativa? Isso tudo forma o teu currículo. O de Daniel foi aprovado, a pronto que ele entrou no palácio. Quando ele entra no palácio, ele vê que ali rola coisas, acontecem coisas que vão danificar a vida espiritual dele. Eu explico muito isso no método Destiny, que os prazeres são inimigos dos resultados. Vocês estavam nessa aula que eu falei sobre isso? Foi logo no último dia? Os prazeres são inimigos dos resultados. Como Daniel estava muito focado nos resultados que ele queria ter dentro daquele palácio, ele não podia se entregar aos prazeres. Ele ia ficar comendo picanha do rei, tomando o melhor vinho e ia desfocar do resultado. Porque prazer rouba resultado. Prazer rouba resultado. Então ele fala assim, olha, eu não quero me contaminar com isso. Me dá só legumes e água. Só 10 dias para você comparar. Você vai ver que eu vou ficar mais forte, mais focado. Aliás, está provado hoje pela ciência, né? Lembrando que a gente está falando aqui de milênios atrás. O livro de Daniel, milênios atrás, bem antes de Jesus. E ele já tinha razão. O que a ciência comprova hoje, ele tinha razão. Ele fica muito melhor, muito mais focado, tirando um tempo. Ele não fez isso a vida toda não, tá, gente? Foi um tempo só de legumes e água, como se fosse um detox, Teixeirinha. Ele ficou mais inteligente, mais focado. E aí, depois desses 10 dias, Deus começou a dar a eles conhecimento, inteligência, sabedoria, e a Daniel deu entendimento para interpretar sonhos e visões. Aqui vai começar a decolagem de Daniel, porque depois que você tem um currículo natural aprovado e a bênção divina liberando um dom sobre você, você só precisa de mais uma coisa para a tua vida começar a acontecer. O quê? Uma cova dos leões, um problema. Só isso. Ou você acha que quando Deus já viu que o teu currículo é bom e quando você tem um dom sobre você, agora a vida vai ser maravilhosa, vai ser boa. Não, agora vai vir um grande problema, vai vir a cova dos leões. Agora vai vir uma situação em que o mundo vai olhar para você para ver como é que você reage. É agora que o teu dom vem para fora. É agora que a tua autoridade espiritual aparece. É agora que você mostra a força que tem. É isso aí. Foi por causa da cova dos leões e outras dificuldades e perseguições que Daniel passou que ele saiu de escravo para governador. O que define como as pessoas vão espalhar nosso nome, como seremos usados nessa geração, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, a mão de Deus sobre a gente. Mas o que naturalmente nós podemos fazer para ter um currículo que chama a atenção das pessoas estratégicas e fazem com que essas pessoas abram portas para a gente? Vamos falar do apóstolo Paulo. Ele era mais preparado do que os 12 apóstolos que conheceram Jesus pessoalmente. É engraçado que o apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, né? E mesmo assim foi o apóstolo de Jesus que mais deu resultado. Mesmo não tendo sido treinado pessoalmente por Jesus, como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas, etc. Tá? A formação acadêmica do apóstolo Paulo era religiosa, era uma formação religiosa. A Bíblia diz que ele foi instruído debaixo da tutela do renomado rabino Gamaliel em Jerusalém. É como se ele tivesse feito a melhor escola de teologia da época. O apóstolo Paulo era estudado. Fora isso, ele era fariseu de fariseus. Ele era de uma geração de estudantes e praticantes do judaísmo. Ele era membro destacado da sinagoga em Jerusalém. Ele era participante de rituais e cerimônias. Ele era reconhecido publicamente pela sua dedicação e devoção ao conhecimento das Escrituras. Tanto que o apóstolo Paulo, a primeira vez que aparece na Bíblia, ainda como Saulo, ele aparece perseguindo os cristãos, porque ele era tão devoto às Escrituras judaicas que ele via os cristãos como inimigo de Deus, do Deus de Israel. Ele não estava fazendo porque ele era mau,
É porque ele, na cabeça dele estava defendendo a fé dele judaica e ele acabou tendo uma grande experiência com Deus no caminho de Damasco e se tornando não só um cristão, um herói cristão. Outras habilidades do apóstolo Paulo, que isso aqui já não tem a ver com formação acadêmica, Wesley, é que ele era muito bom de oratória e debate. Por exemplo, às vezes que ele foi preso por causa do nome de Jesus, ele mesmo se defendia. Ele tinha capacidade de debate mesmo em juízo. Ele também era um excelente orador, né? Ele conseguia dar seu sermão, suas pregações, suas palestras de forma que todo mundo entendia. Ele era profundo conhecedor do que falava. Tem gente que fala o que escutou. Isso aqui é importante, Wesley, para você. Tem gente que fala o que escutou os outros falar. Que quer viralizar na internet por causa de uma frase que gravou de um livro que leu. Mas tem gente que fala o que viveu. Essas são as pessoas que são escutadas. Quem são as pessoas que são escutadas? Quem fala do que viveu e sobreviveu. Quem fala do que realmente viveu e sobreviveu. E dos 66 livros da Bíblia, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. 1. Fé. 2. Coragem. Por que coragem? Porque ele escutou a voz, saiu e fez. Né? Não sabia nem por onde estava indo. 3. Obediência. Tem gente que perde porque não obedece e não obedece na hora. E 4. Sensibilidade à voz divina. Deus não para de falar. Às vezes você não está escutando porque você não está sensível à voz dele. Abraão conseguiu reunir esses quesitos no seu currículo. Tanto que no seu currículo entra duas coisas que quem dera entrasse no nosso currículo um dia. O próprio Deus diz que Abraão é meu amigo. E ele foi conhecido como o pai da... Duas coisas que entraram no currículo de Abraão, que quem dera um dia a gente consiga colocar no nosso. Primeiro, amigo de Deus. Segundo, pai da fé. Abraão, por causa da sua coragem e obediência, entra nos anais da história como um homem que acredita sem duvidar, por isso é o pai da fé, porque ninguém acreditou antes dele, e um homem que foi considerado amigo de Deus. Eu sei que Deus é teu amigo, você o considera amigo. Agora, Deus considera você amigo? Essa é a diferença. Você considerar Deus é uma coisa, Deus considera você porque Deus chama Abraão de amigo. Isso é muito poderoso. Você imagina você ter esse currículo de Abraão. Abraão não fez faculdade, Abraão não falava vários idiomas, Abraão não participou de mentorias, mas Abraão tinha características que tornaram o seu currículo invejável. Uma das características de Abraão que vale ressaltar é a generosidade. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma passagem de Abraão que ele encontra com um sacerdote, Wesley, um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que ele tinha aparência de rei, mas ninguém sabia de onde ele vinha nem para onde ele ia, qual era a sua procedência. Ou seja, é uma figura emblemática na Bíblia, Melquisedeque. E aí, Abraão encontra esse homem no caminho. Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra onde ele estava cheio de espólios, ou seja, ele pegou os tesouros de 5 nações. Você sabe o que ele fez, Wesley? O quê? Mas você sabe? Deu oferta. Não deu não, deu oferta não. Não? Não. Ele deu dízimo. Ele olha para... Vocês estão muito... Gente, pelo amor de Deus, vocês são o Theo e o Ólogo. As perguntas básicas de teologia vocês têm que acertar. Ele olha para Melquisedeque, Abraão, e a Bíblia diz assim, e Abraão reconhecendo a autoridade, porque Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão. Quando Abraão entendeu a figura espiritual de Melquisedeque, a Bíblia diz que ele deu dízimo de tudo para Melquisedeque. Ele era um homem generoso, um homem que cumpria princípios, um homem que reconhecia a autoridade. Ou seja, no método Destiny, uma das coisas que eu ensino muito, porque o método Destiny é o único método mundial 100% baseado em princípios milenares, uma coisa que eu ensino muito é o que deu certo para todo mundo na Bíblia.
honra às autoridades, generosidade, coisas que Abraão aqui tinha com facilidade. Hoje a gente tem que fazer curso para aprender. Coisas que Abraão fez sem estudar. A gente hoje tem que estudar, fazer curso, ter mentor para poder fazer. Mas é o único jeito de vencer na vida. Então Abraão, ele tinha a fé, era uma fé inabalável, foi testada várias vezes, inclusive com o seu próprio filho Isaac. E Abraão não fraquejava na fé. Abraão cometeu vários erros. Tem até a pregação dessa semana, do domingo passado, é sobre Abraão. O nome da pregação é Pare de Criar Problemas. Que Abraão foi um cara que criou muitos problemas. Mentiu falando que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Levou Ló quando Deus falou para não levar parente, Ló era seu sobrinho. Ele criou muito problema. Porque o ser humano cria problema, o ser humano é difícil. Mas ainda assim, os problemas de Abraão não foram maiores do que o seu currículo. Isso aqui é muito forte. Os seus erros não serão maiores do que o seu currículo. Ou seja, o que você fez, as experiências que você acumulou, como você contribui na vida das pessoas, o tamanho da sua fé, o tamanho da sua esperança, sua coragem, sua obediência à voz divina, cujo seu nome era Jó. Este homem era, agora vai começar o currículo dele, íntegro, reto. O que é um homem reto? Não se desvia nem para a direita ou para a esquerda, homem de uma só palavra, homem de atitudes firmes. Ele era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal, ou seja, o mal estava aqui, ele ia para o outro lado, e era um homem mais rico, mais poderoso da sua época. Este homem era o maior do que todos os homens do Oriente. Então vamos lá, ele era rico, poderoso, o maior de todos do Oriente, desviava-se do mal, temia a Deus, era reto, era íntegro. Esse currículo aqui não deve ter sido fácil construir. Porque para você ser um homem íntegro, de integridade, é muito tempo você experimentando a vida para falar: isso aqui não é para mim, disso aqui Deus não gosta, isso aqui faz mal para as pessoas, isso aqui eu tenho até vontade de fazer, mas não é certo. Para você alcançar um nível de integridade leva tempo, não é, Werler? Sim. Então, Jó demorou a construir esse currículo. Outra coisa, ele era um homem rico e poderoso, diz que ele era o maior dos homens no Oriente. Não se constrói riqueza de um dia para o outro. Então Jó demorou a construir um currículo desse aqui, temente a Deus, reto, se desviava do mal, íntegro, rico, ou seja, não foi fácil. Só que é o seguinte, como eu também sempre explico para vocês, o currículo é muito importante para que você seja visto pelas pessoas, para que gente estratégica te chame. Mas o principal não é o currículo, é o Deus que coloca a mão nesse currículo. É o Deus que abençoa essas suas experiências, essas suas capacidades, essas suas habilidades, isso que você construiu. Esse nome, esse bom nome que você construiu, essa reputação que você reconstruiu. E Deus, ele coloca a mão sobre a vida de Jó, a ponto de Satanás, nosso adversário, chegar para Deus e falar assim: é claro que Jó tem tudo isso, você que abençoa. Não é assim a conversa? Lógico, você que abençoa, ou seja, onde tem a mão de Deus tem bênção. Repete comigo, onde tem a mão de Deus? Onde tem a mão de Deus? Tem bênção. Tem bênção. Então você tem que fazer de tudo para a mão de Deus estar sobre a tua vida. E a mão de Deus, ela está sobre a vida de algumas pessoas específicas, porque a palavra revela, por exemplo, Deus ama o trabalho. Se você não gosta de trabalhar, você vai ter que ir com a formiga, vai ter que aprender lá em Provérbios a trabalhar como uma formiga. Deus ama as pessoas que se afastam do mal. Deus ama os humildes, mas rejeita os orgulhosos. Dá para perceber o tipo de pessoa que Deus gosta de colocar a mão em cima. O tipo de pessoa que Deus gosta de abençoar. É só você conhecer a sua palavra. Se você estudar a Bíblia, você vai entender exatamente tudo que você tem que ser e ter para ter a mão de Deus sobre a tua vida. Tem que ter um coração puro, humilde, obediente. Você não pode se achar o dono da verdade, você tem que estar sempre disposto a aprender. Tem a ver com humildade e com inteligência. Então, Deus coloca a mão sobre Jó, porque Jó
tinha as características que chamava, que convidava essa bênção. Mas ele entra numa dificuldade porque o inimigo fala o seguinte, o diabo, o nosso adversário, chega para Deus e fala: Jó só te adora, Jó só é esse perfeitinho todo contigo, porque você coloca a mão sobre ele. Tira a mão sobre ele. Tira a tua bênção dele para ver se ele vai continuar te adorando. E Deus fala assim: eu conheço o coração de Jó. Jó não me adora pelo que eu dou para ele. Jó me adora pelo que eu sou. E aí Satanás falou: duvido. Deus falou: então pode tocar nele. Tira tudo que ele tem e vê se ele vai se levantar contra mim. Então Deus dá permissão, o diabo vai lá e num dia só, toda a fazenda, todos os bois, gados, são consumidos por uma bola de fogo que caiu do céu, provavelmente um meteoro, falando na linguagem de hoje. Seus filhos morreram, bateu uma ventania na casa, seus filhos estavam sentados num banquete, tomando vinho, comendo do melhor da terra, matou todos os filhos num dia só. Ele perde empregados, perde seu poder, perde sua casa, perde seus filhos. Só resta ele e a esposa, e ele ainda fica doente. É uma doença na pele, na carne, que começa como se fosse um câncer que comia sua carne, e ele ficava se rascando assim com pedaços de caco de vidro. E ao ponto da esposa olhar para ele e falar assim: você ainda adora esse Deus com toda essa tragédia? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, mesmo debaixo de uma tragédia, mesmo com essa má influência da esposa mandando amaldiçoar a Deus, ele continua fiel, não reclama, não coloca a culpa em Deus, não blasfema, e o final da história é lindo, você conhece. Deus vai restituir o dobro para Jó. Porque Deus precisava colocar um homem na história para provar para a humanidade. Hoje a gente tem referências, isso aqui é lindo. Você lê a Bíblia e vê a referência, o que dá certo, o que dá errado. Deus precisava colocar um homem na história que provasse que acreditar em Deus é mais importante do que qualquer tragédia, qualquer problema, qualquer acusação, qualquer dificuldade que você passar. E que se Deus toma, Ele toma só o que deu. Mas geralmente quando Deus toma, até mesmo que Deus, é para devolver em dobro. Então você não pode se desesperar com a situação que você está passando, porque Deus sabe de tudo. E assim como Jó teve um currículo para atrair a bênção de Deus, e depois para ter o dobro de tudo, que ele já era o homem mais poderoso do Oriente, ainda ficou em dobro. Ficou duplamente o homem mais poderoso. Mas o mais importante é não perder esse contato com o divino. E é sobre isso que eu quero orar, porque sexta-feira é dia de oração. Eu quero orar pedindo para que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Que a mão de Deus esteja sobre o teu currículo. Para que você não confie só nas tuas capacidades. Não confie só na tua integridade. É que eu sou bom, é que eu sei fazer. Nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que mesmo que a gente faça as coisas certas, é por causa da misericórdia de Deus. Eu preciso que você, como meu aluno, minha aluna, entenda que a gente não consegue fazer nada. Nada sem Deus. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém veio do Brasil para cá nessa viagem por acaso. Deus tem um propósito nessa viagem.